Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os colegas vereadores, a senhora vereadora Joseli, aos amigos que estão aqui presentes no recinto da casa, aos que nos acompanham essa sessão. Eu venho aqui, senhor presidente, acompanhando sempre as decisões no âmbito federal que impactam diretamente nos municípios. É o nosso dever estar atento às mudanças que ocorrem a nível federal, para que possamos aqui estar atentos e cobrar os direitos das pessoas que necessitam da nossa contribuição. E eu quero aqui, senhor presidente, antes de ontem, dia 4, o Senado aprovou uma lei, e quando eu estava acompanhando a votação da lei, eu fiquei um pouco assim perplexo, tendo em vista a nossa realidade. Veja, o Senado Federal aprovou o projeto 5.696, que já passou pela Câmara e agora será encaminhado para a sanção presidencial. E o que diz o projeto, senhor presidente? As escolas públicas de todo o país, vejam, senhoras e senhores, as escolas públicas de todos os países são obrigadas a fornecer água potável para os seus alunos. Veja, uma medida extremamente importante, porque se nós considerarmos a realidade do Brasil, e eu não vou me ater a isso, vou me ater apenas à questão do município. Como é que o município agora vai garantir aos alunos de todas as comunidades água potável, uma vez que nós temos escolas do município que estão dentro de comunidades que não são contempladas com água potável, sobretudo as comunidades ribeirinhas. Então veja que é uma imposição legal que vai impactar no município. E todos nós temos que ficar atentos a isso, porque aqui não é uma recomendação, aqui é uma lei federal. Vai se tornar lei. Todas as escolas públicas do país serão obrigadas a fornecer água potável aos alunos. Portanto, aqueles e aquelas que não forem contemplados com essa medida, têm que requisitar, primeiro passo, ao poder público. E o poder público tem que requisitar, no nosso caso aqui, do município, a empresa. Como é que vai colocar água apenas nas escolas, se não colocar na comunidade? Então essa é uma demanda, uma discussão que essa semana, quem acompanhou aí o jornal da rádio, viu a demanda que aconteceu, nota pública das comunidades reclamando a falta de abastecimento de água. E agora nós sabemos que nem todas as comunidades estão contempladas. Como é que fica essa realidade? Como é que fica esse contexto? Nós não podemos acreditar que isso será uma celeuma, porque aqui é uma questão de direito, e direito tem que ser garantido pela lei, e quando os direitos não são praticados, aqueles que são possivelmente os beneficiários têm que procurar os meios de serem contemplados. Então, como é que vai ficar a realidade das escolas? Essa semana vou conversar com o secretário com relação à questão desse projeto aí, e é um outro item que eu vou conversar com ele, como é que ele vai fazer para colocar água potável em todas as escolas do município, porque é um direito dos alunos, não é uma questão mais de recomendação. E nós, a casa, que é a casa que representa toda a população do município, temos que ter esse conhecimento, porque não se propõe mais a termos pessoas consumindo água bruta. Essa não é uma questão apenas do Brasil, é uma questão mundial, ampliar a água potável para as famílias, sobretudo as mais vulneráveis, tendo em vista que os números são volumosos quando se trata da questão do tratamento de água para as comunidades. Então essa é uma informação que possivelmente o presidente vai sancionar, porque é uma medida importante, mas fica aqui que todos tenham conhecimento e, obviamente, quando chegar e as comunidades, sobretudo os vereadores que têm mais esse contato direto, mais próximo das comunidades, sentar com a comunidade e discutir essa questão, porque nós não podemos ir na comunidade apenas ir lá
a cada 4 anos, pedir o voto daqueles lá. Temos que ir lá no dia a dia, ver os problemas, levar soluções, discutir e pleitear junto com eles aquilo que eles é direito. Fica aqui, portanto, a nossa informação extremamente importante e necessária para o conhecimento de todos. E outro dado importante, senhor presidente, ontem, até que enfim, o Senado Federal já tinha passado pela Câmara, aprovou o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e de 5.000 até 7.350 de forma escalonada. Uma redução significativa e uma forma de fazer justiça social, porque nesse país quem mais paga imposto são os pobres. A carga tributária dos pobres são uma coisa volumosa. Nós somos tributados, observem, nós somos tributados no consumo, quando consumimos alguma coisa pagamos impostos, nós somos tributados na renda, o imposto de renda, e nós somos tributados na propriedade. Veja, e quem mais paga são os pobres. Quando você pega os números, são assustadores. Quem ganha no Brasil mais de R$50.000 por mês, a partir disso, sabe quanto paga por cento? 2,5% só de imposto de renda. Mas quem ganha, não se trata de questão de Lula, se trata de uma questão desde 1990 que se criou. Não é questão de governo, é questão de país. Quem não entende não discute. Não é uma questão de governo, é uma questão de país. A tributação no Brasil recai sobretudo sobre os mais pobres, que pagam 27%, 15%, proporcionalmente. Então o projeto veio dar um alívio, porque esse alívio, na realidade, esse dinheiro que vai deixar de repassar para a contribuição dos impostos, vai servir para o consumo das famílias. Vejam, senhoras e senhores, por exemplo, hoje, com a atual forma de tributação, quem ganha R$3.400, ele paga 29, 27, quase R$28 de imposto de renda. Isso no ano significa R$354. Vai deixar de pagar. Quem ganha 3.600, paga 711. Isso anual. Quem recebe mensalmente 3.800, ele paga anualmente R$1.100. Quem ganha 4.000, ele paga por ano R$1.491. Quem ganha 4.200, paga R$1.881. Quem ganha 4.400, paga R$2.321 anual. Quem ganha R$4.600 mensal, paga por ano R$2.897. Quem ganha 5.000, ficará isento. Então veja como é que vai ser um alívio para as famílias, porque é um recurso, um dinheiro que vai deixar de tributar, e obviamente isso serve para quê? Para que as pessoas possam pagar um plano previdenciário para seu filho, comprar uma bicicleta para uma criança, pagar um que favorece as pessoas, porque dão a elas a oportunidade de consumir aquilo que muitas vezes não tem condições nem para si e nem para as suas famílias. Então, veja só, quem ganha R$5.000 até estará isento, portanto, do imposto de renda. E como é que vai ficar agora, de 5.200 até R$7.350, vai ter também uma redução, do imposto de renda. Então, projeto merecido. E como é que vai fazer então? São 16 milhões de pessoas de pagar 16 milhões. O governo do imposto de renda que não pagavam, que era isento.
Então veja que a carga tributária do país recai mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Por que isso acontece? Porque quem elabora as leis, essas leis federais, é quem? O Congresso Nacional. E eu pergunto, no Congresso Nacional tem alguém pobre? Tem algum senador pobre? Então eles não vão tributar, eles mesmos. Obviamente, não tem pobre no Congresso. São deputados e senadores que são milionários, eles jamais vão fazer lei para tributar. Então, desde 1990, que essa questão da tributação, do imposto de renda, recaiu sobre os pobres e retirou das costas dos ricos. E agora, para conseguir compensar, não é que o governo está criando novos impostos. O projeto é neutro. Ele está apenas isentando quem menos ganha e colocando para pagar um pouquinho, apenas 10%. Quem ganha 1.200.000, que pague 10% apenas do imposto de renda. A partir de 600 mil, que começa de forma escalonada com 2,5%. Mas isso foi um trabalho extraordinário. O relator teve que fazer manobras do lobby, teve lobby no Congresso, porque retirou alguns ainda, ficou isento de pagar imposto, sobretudo o agronegócio, que conseguiu colocar uma emenda para não taxar. Então veja que não é fácil você viver num país onde o Congresso Nacional, que nós vemos aí, a maioria dos deputados legisla apenas para satisfazer o seu bel prazer, como aprovaram a PEC da blindagem. Então, não foi fácil essa aprovação, mas foi importante, é necessária, e oxalá que projetos dessa magnitude possam ser aprovados, sempre considerando a condição financeira daqueles que mais necessitam. E por fim, senhor presidente, hoje, dia 6 de novembro, é o Dia Nacional do Riso, né? Então, nesse dia, convidamos todos a redirecionar, a redescobrir a força de um gesto simples e contagiante. Quem é? O ato de rir. O riso é um patrimônio emocional, social, comunicativo e, sobretudo, o riso é um símbolo universal. Cada vez que a pessoa ri, independente da linguagem dele, todo mundo entende qual é a expressão do sentimento. Viva o riso! Obrigado, senhor presidente.